Boa noite. Boa noite. O avanço da recessão. A economia brasileira encolheu pela quinta vez seguida no primeiro trimestre. Temer fala em herança de erros e diz revelar a verdade para impedir que oportunistas culpem seu governo. Novo presidente da Petrobras avisa que não haverá mais controle do preço da gasolina. Movimento dos sem-teto invade prédio da Presidência da República na Avenida Paulista. PM usa bombas para dispersar. O relator do Conselho de Ética pede cassação de Eduardo Cunha e afirma que ele mentiu sobre contas no exterior. Polícia do Rio prende mais um suspeito de envolvimento no estupro coletivo da adolescente. A polícia do Rio de Janeiro prendeu mais um envolvido no estupro coletivo da jovem de 16 anos. O nome do sétimo identificado ainda não foi divulgado. A polícia busca por Marcelo Miranda e Michel Brasil, suspeitos de divulgarem as imagens da garota nua e desacordada em redes sociais. Também são feitas buscas por Rafael Assis Duarte, que aparece em uma fotografia com a jovem inconsciente. E por Sérgio Luiz da Silva, o da Rússia, apontado como chefe do tráfico na região. Ontem foram presos Raide Souza, acusado de gravar e divulgar imagens da jovem nas redes sociais, e Lucas Perdomo Santos, jogador de futebol apontado como namorado da vítima. Também ontem, em entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Cristiana Bento, diz que tem certeza de que houve estupro. São Paulo é pioneira no atendimento às vítimas de violência sexual. A cidade tem 6 hospitais especializados nesse tipo de crime, além de 5 centros de acolhida que oferecem apoio psicológico, social e jurídico. O Hospital Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, é um dos 6 hospitais públicos da rede municipal que tem equipes especializadas no atendimento à vítima de estupro. Quando você faz o acolhimento a essa paciente, a gente vai começando a identificar quais são as necessidades dela, né? Então, se ela precisa de um suporte social, se ela precisa de um suporte psicológico, e aí a gente vai fazer o atendimento emergencial e fazer os encaminhamentos necessários. De março de 2015 a março de 2016, o hospital atendeu 31 vítimas. O local é pioneiro no país na realização do aborto previsto em lei em casos de estupro. O serviço começou em 1989. Além do atendimento especializado, a vítima também recebe kits, como esse daqui, com medicações para evitar tanto a gravidez indesejada quanto doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Mas é importante que elas venham ao hospital o quanto antes para garantir a eficácia do tratamento. É importante que essa mulher procure ajuda, né? Que ela saiba que ela vai ser acolhida, que ela não fique sozinha no seu isolamento, sofrendo essa violência e com essa dor. Na rede estadual, a referência é o Hospital Pérola Baiton, que também tem uma unidade do Instituto Médico Legal para exames periciais. A distribuição dos kits e o atendimento humanizado é previsto em lei federal. Mesmo assim, há um número elevado de vítimas que, por medo ou vergonha, não procuram ajuda. Estimativas de especialistas apontam que apenas 35% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. Um fator que pode explicar a subnotificação é que em 70% dos estupros, os agressores são conhecidos das vítimas. Apesar de importante para a punição e criação de políticas públicas, nos hospitais a denúncia não é obrigatória. É assim também que atuam os 5 centros de acolhida da cidade de São Paulo, como a Casa Eliane de Gramont, na Vila Mariana. Foi o primeiro serviço municipal do Brasil a oferecer atendimento integral às mulheres em caso de violência doméstica e estupro. Enquanto permanecer essa cultura de que as mulheres são inferiores, de que as mulheres podem ser dominadas, a gente não consegue reduzir efetivamente o número de estupros. Então, não basta construir casas-abrigo de endereço sigiloso para que as mulheres fiquem, e nós temos vários serviços como estes, afastadas dos agressores. Que isso seja algo onde a sociedade faça esse debate.
Para mais informações sobre os serviços de saúde e centros de acolhida para vítimas de violência física, psicológica e sexual, basta acessar o site da Prefeitura e buscar a página da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres ou ligar para o número 2363-9400. Integrantes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, montaram um acampamento em frente ao prédio da Presidência da República, na Avenida Paulista. Esse ato é um protesto contra os cortes no programa Minha Casa Minha Vida. Os manifestantes picharam com tinta vermelha as paredes do prédio. Segundo o coordenador do movimento, os manifestantes vão fazer um esquema de revezamento para manter a ocupação do escritório da presidência em São Paulo. Às 16h, os integrantes do MTST bloquearam a pista no sentido Paraíso da Avenida Paulista. Houve confronto entre os manifestantes e a polícia, que usou bombas de efeito moral para dispersar o grupo. 4 pessoas foram presas. O protesto do movimento MTST é contra a decisão do presidente interino Michel Temer de cortar mais de 11.500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Uma das primeiras coisas que o senhor Michel Temer fez ao assumir a presidência foi suspender mais de 11 mil moradias que já estavam selecionadas, já haviam sido publicadas com recurso reservado e que foram suspensas de modo injustificável pelo Ministério das Cidades. A repórter Carla Rodeiro está lá na frente do prédio da presidência, na Avenida Paulista, e tem outras informações ao vivo. Olá, Carla. Olha, os manifestantes do MTST permanecem aqui, eles já terminaram de montar o acampamento, há barracas, há também a salona preta, onde vai funcionar a cozinha do grupo. Um grupo menor permanece no saguão, lá dentro, no saguão invadido do prédio onde funciona o escritório da presidência. Bem, a coordenação do MTST fala em 7.000 pessoas que vão ficar aqui até que o governo interino de Michel Temer volte atrás na decisão de cortar investimentos do Minha Casa Minha Vida. Bem, durante a confusão no fim da tarde, quando a polícia usou bombas de gás para dispersar os manifestantes, 4 manifestantes foram detidos e de forma truculenta. Uma mulher foi imobilizada e chegou a ser mantida no chão com o rosto no asfalto. Bem, de acordo com a PM, a coordenação do Sem Teto concordou em liberar todas as faixas da Avenida Paulista. E aqui do outro lado, ao mesmo tempo, olha, acontece um ato, um protesto contra o estupro organizado, intitulado Todas Elas por Todas Elas, que foi organizado por 2 jovens de 18 anos que fazem parte de um grupo de teatro. Esse movimento saiu ali do MASP e agora segue pela Rua Augusta com destino à Praça Roosevelt. Essas jovens foram motivadas pela indignação durante o estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro. Em uma semana, elas convocaram as pessoas pela internet e atraíram também movimentos feministas que participam aqui. A gente vê alguns rapazes ali no meio, mas a presença predominante é de mulheres e a maior parte jovens. É um ato contra a cultura machista do estupro e pela proteção às vítimas, que na maior parte das vezes têm medo e vergonha de denunciar. É com vocês no estúdio. Delator da Operação Lava Jato, o ex-deputado federal Pedro Correia, do Partido Progressista, afirma que mais de 50 deputados foram comprados em 1997 para aprovar a emenda da reeleição no governo Fernando Henrique. Segundo Pedro Correia, houve um verdadeiro leilão de compra de votos. De um lado, deputados que queriam a reeleição e do outro, Paulo Maluf, que queria ser candidato à presidência sem enfrentar Fernando Henrique.
Segundo o jornal Estado de São Paulo, Pedro Correia disse que, por parte do governo federal, a iniciativa da reeleição foi liderada pelo ministro das Comunicações, Sérgio Mota, e pelo presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. Os dois tinham o apoio do deputado Paulderney Avelino, atual líder do DEM na Câmara, e dos governadores Amazonino Mendes e Olair Camelli, entre outras lideranças governistas. De acordo com o ex-deputado, esses políticos compraram os votos de mais de 50 deputados. Pedro Correia lembrou que, na época, havia uma disputa política entre FHC e Maluf, que tinha acabado de deixar a Prefeitura de São Paulo com alta aprovação e queria se candidatar a presidente da República. Por isso, atuava contra a FHC, que também tinha alta aprovação, tentando alijar com propinas deputados contra a emenda constitucional da reeleição. O governo conseguiu derrotar Maluf numa votação esmagadora no Congresso Nacional e aprovou a emenda que permitiu a reeleição e mais 4 anos de mandato para Fernando Henrique. Pedro Correia teria afirmado aos investigadores que esse episódio foi um dos momentos mais espúrios que presenciou como deputado federal. Ele foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão no mensalão petista e cumpria a pena em regime semiaberto quando foi novamente preso em abril do ano passado por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Fernando Henrique disse que Pedro Correia apenas repetiu o que foi publicado na época e que já tratou do assunto em sua biografia. No livro, ele relata que o episódio foi uma questão do Congresso. Paulderney Avelino afirmou que rechaça com veemência as referências feitas a ele pelo ex-deputado e destaca que não responde a bandidos e ladrões do dinheiro público. E os outros políticos citados na delação de Pedro Correia não foram encontrados para comentar o caso. Esse é o exemplo puro de como funciona o Deus-mercado do neoliberalismo. A única lei que vale é da oferta e procura. Nada de interferência do Estado, controles, nada disso. Quando há muitos compradores, o preço da mercadoria sobe. No caso, a mercadoria era o voto dos deputados federais, uma espécie de ticket para o Palácio do Planalto. Venceu a melhor oferta, de Fernando Henrique. Ele foi reeleito para o segundo mandato, com forte apoio do mercado financeiro, e deixou a presidência em 2002. Nos 2 mandatos de Fernando Henrique, a dívida pública brasileira passou de 30% para 60% do PIB. Tribunal Regional da 4ª Região aceita denúncias contra Camila Ramos de Oliveira e Silva, filha do ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, José Dirceu. Camila é acusada de lavagem de dinheiro por ter tido um imóvel comprado em nome dela no valor de R$ 750 mil com dinheiro das propinas pagas pelas empresas do cartel que prestava serviços à Petrobras. Em cerimônia de posse dos novos presidentes de bancos públicos e estatais, o presidente interino Michel Temer volta a dizer que não vai interferir na Operação Lava Jato. Tomaram posse hoje o novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, do IPEA, Ernesto Lozardos, do BNDES, Maria Silvia Bastos, da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, ex-ministro das Cidades do governo Dilma, e do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. No discurso, Temer voltou a dizer que o governo não tem a intenção de interferir na Operação Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez: não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. Temer disse aos novos executivos que o governo deve ser intransigente com tudo que não estiver dentro da legalidade. Fez um balanço dos 20 dias na presidência. Disse que as medidas econômicas já anunciadas não resolverão a situação do país da noite para o dia e que serão necessários sacrifícios para encontrar o caminho para a geração de emprego e o crescimento do país. Ele chamou de oportunistas aqueles que querem colocar na conta de seu governo resultados negativos da economia. Não falarei em herança de espécie nenhuma. Até precisamos modificar esses hábitos que se instalaram no Brasil como se o passado fosse responsável pelo presente. Por isso, reitero, não falarei em herança de espécie nenhuma. Apenas revelo a verdade dos fatos para que eventuais oportunistas não venham a debitar os erros dessa herança ao nosso governo.
Hoje, o Palácio do Planalto anunciou o nome do jurista Torquato Jardim para o novo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que absorveu a Controladoria Geral da União e é responsável pelo combate à corrupção no governo federal. Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim entra no lugar de Fabiano Silveira, flagrado em escutas, criticando a Operação Lava Jato e dando orientações ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que são investigados. Fabiano Silveira foi o segundo ministro do governo Temer a deixar o cargo depois de ser alvo de escutas feitas por Machado. Na semana passada, Romero Jucá saiu do Ministério do Planejamento. No áudio, ele falou em um suposto pacto para estancar a sangria causada pela Operação Lava Jato. Direto de Brasília, agora Josias de Souza fala sobre as posses dos novos presidentes dos bancos públicos. Há um inquietante paradoxo na escolha dos novos presidentes de bancos públicos e de empresas estatais. Ao lado de personagens como Maria Silvia Marques, que vai comandar o BNDES, e de Pedro Parente, que vai presidir a Petrobras, Michel Temer empossou hoje na presidência da Caixa Econômica Federal Gilberto Occhi. Ele também é técnico, funcionário de carreira da Caixa, mas foi alçado à presidência da instituição por indicação do PP, Partido Progressista, campeão no ranking de enrolados da Lava Jato, com 31 investigados. O Partido Progressista esteve ao lado de Dilma Rousseff até a penúltima hora. Em troca de cargos e ministérios, o partido prometeu votar contra o impeachment. Michel Temer entrou no jogo, ofereceu 2 ministérios e mais a presidência da Caixa. E o PP traiu Dilma. Agora Michel Temer paga a conta. Já entregou ao Partido Progressista os estratégicos ministérios da Saúde e da Agricultura. E agora entrega a Caixa Econômica. Gilberto Occhi é um técnico de carreira, um servidor da Caixa, insiste o governo. De fato. Mas os diretores da Petrobras, que foram presos por ajudar a assaltar os cofres da estatal, também eram servidores de carreira da estatal. Entre eles, Paulo Roberto Costa, que era respeitadíssimo até ser indicado para a diretoria de abastecimento da Petrobras pelo Partido Progressista. Considerando-se o alto patriotismo do PP, não é difícil perceber onde tudo isso pode acabar. O Brasil deixou de ser um país imprevisível. Passou a ser uma nação tristemente previsível. Boa noite. O antigo mural feito pela artista plástica Sofia Tassinari está sendo restaurado em São Paulo. A pintura ficou anos encoberta sob camadas de tintas num edifício em Higienópolis. O bairro se destaca pelos prédios erguidos nas décadas de 50 e 60 e muitos deles exibem obras de artistas dessa época. O bairro na região central é conhecido pela forte presença de obras de arte e pela arquitetura modernista. No edifício Inajá, por exemplo, quem desce do elevador no térreo tem esta visão. Do lado de dentro, vê-se um homem pescando. Da rua, uma mãe com os filhos. O painel, assinado por Gerson Nispel, foi feito na década de 1960. Existem painéis como esse aqui, que foram solicitados pelos arquitetos ou pelos construtores para artistas específicos que trabalhavam nesse momento da mesma forma, buscando uma identidade mais brasileira, mais nacional, a arte e a arquitetura. Mas o curioso mesmo acontece no edifício Carinás. Nesta foto antiga é possível ver uma pintura bem lá no fundo. E haja pesquisa para descobrir o que formavam aquelas pinceladas. Foi através de relatos de moradores antigos aqui do prédio que a pesquisa foi se encaminhando. E embaixo de toda essa tinta branca, nas paredes do salão de festas, é que surgiram as primeiras cores do passado. Essas cores trouxeram toda a brasilidade. Que provavelmente tudo indica que seja ou uma luta de capoeira, uma dança de capoeira, ou quem sabe até uma dança de frevo. Conhecendo um pouco melhor as obras da artista, eu pude comprovar que realmente tudo indica que seja uma obra da Sofia Tassinari.
Sofia Tassinari foi uma artista plástica influenciada por temas da cultura brasileira. No acervo do Museu da Assembleia Legislativa de São Paulo, há um jardim florido, pintado antes de sua morte, em 2005. Agora, no mural recém-descoberto, renasce a oportunidade de novas gerações conhecerem a obra da pintora paulistana. É um nome que tem bastante importância na história da pintura modernista, da pintura brasileira, da mulher na pintura brasileira, e trazer esse painel à vida novamente é voltar a falar do nome da Tassinari e eventualmente estudar a importância que ela teve, o trabalho que ela fez. Gabriel Chalita deixou a Secretaria Municipal da Educação. A exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Segundo o despacho, a saída foi um pedido do próprio Chalita, que estava à frente da pasta desde janeiro do ano passado. Chalita, que este ano trocou o PMDB pelo PDT, é cotado para ser o vice na chapa de Fernando Haddad nas eleições municipais que acontecem em outubro. Quem assume a Secretaria Municipal da Educação é Marcos Rogério de Souza, que era o chefe de gabinete de Chalita. Deputado apresenta relatório que pede a cassação de Eduardo Cunha e diz que o presidente afastado da Câmara recebeu propinas em contas no exterior. Para o relator do processo no Conselho de Ética, Eduardo Cunha quebrou o decoro parlamentar e deve perder o mandato, porque, na visão do deputado, o PMDBista mentiu quando disse à CPI da Petrobras que não possui contas no exterior. Do exame dos documentos encaminhados pela Suíça, bem como das análises feitas pelo Corpo Técnico do Banco Central e do Ministério Público Federal, é possível concluir que as contas são efetivamente de titularidade de Eduardo Cunha e de sua esposa Cláudia Cruz, restando evidente que a criação de trusts e empresas offshores teve apenas a finalidade de propiciar a ocultação e a blindagem ao patrimônio do representado. Ainda de acordo com o relator, Eduardo Cunha criou trusts para viabilizar prática de crimes. Popularmente, o trust seria uma forma de organização de uma empresa em que seus bens são confiados a um terceiro que os administra junto a uma instituição financeira. De acordo com as autoridades, isso pode dificultar a identificação do beneficiário final. Marcos Rogério disse ainda que Cunha usou as contas para receber propinas de contratos da Petrobras e do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. As provas coligidas aos autos da denúncia oferecida perante o Supremo Tribunal Federal dão conta de que a origem desses recursos, por sua vez, decorreu do recebimento de vantagens indevidas recebidas em virtude da compra pela Petrobras de campo de petróleo em Benim. A defesa de Cunha contesta e diz que não há prova material de que o cliente tenha conta no exterior. Só se pode afirmar que o deputado Eduardo Cunha tem contas no exterior em seu nome se forem feitas manobras com esse intuito. Mudança de fatos, interpretação diversa para se buscar, através de manobra, dizer que o deputado Eduardo Cunha tem conta no exterior. Porque não existe uma prova material. Isso é claro, que apresente, quem quer condenar, apresente a prova material de que existe conta no exterior em nome do meu cliente. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha está afastado da presidência da Câmara desde o mês passado. A Corte entendeu que Cunha usava o cargo para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato e o andamento do processo no Conselho de Ética. A votação do parecer será realizada na manhã da próxima terça-feira, dia 7, porque foi concedido um pedido de vista coletivo, que é um prazo extra de 2 dias úteis para os deputados analisarem o parecer com calma. O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Bené, investigado na Operação Acrônimo, afirmou em delação premiada que Márcio Fortes, ministro das Cidades no governo Lula, recebeu propina de R$1 milhão num esquema que resultou na contratação de uma agência de publicidade.
Além de Márcio Fortes, outro ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, e o ex-deputado federal Pedro Correa, do Partido Progressista, teriam recebido o valor equivalente a 10% do contrato de publicidade da agência Propeg. Bené afirmou que por volta de 2010, Negromonte, que ainda não era ministro, o procurou e pretendia influenciar em licitação da área de publicidade do Ministério das Cidades. O plano seria beneficiar a Propeg. O acordo previa que o ministro Márcio Fortes, que ocupou o cargo entre 2005 e 2011, e um assessor dele, conhecido por Alcione, ficariam com uma parte do valor do contrato, desde que a agência indicada fosse a escolhida. A delação de Bené foi homologada na semana passada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Operação Acrônimo da Polícia Federal, que acusa de corrupção o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. O empresário afirmou que o grupo Caoa, do setor automotivo, teria pago 20 milhões de reais a Pimentel. A companhia nega. O ex-ministro Márcio Fortes nega as acusações e se coloca à disposição das autoridades. O ex-ministro Mário Negromonte afirmou que a Propeg é da Bahia, seu estado, e que ele não precisaria da intermediação de Bené para tratar de qualquer assunto envolvendo a empresa. A assessoria da agência de publicidade Propeg diz que jamais houve pagamento a políticos por meio da empresa e que em 2010 ela e outras 3 agências venceram a licitação para atender o Ministério das Cidades. E destacou ainda que foram escolhidas aquelas que apresentaram as melhores propostas nas modalidades técnica e preço, como manda a lei. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Odebrecht fechou acordo e vai fazer delação premiada. No alvo, os grandes partidos todos. Citados na lista da Odebrecht, 316 políticos terão muitas noites de insônia. Essa delação deve chegar ao sítio de Atibaia, cuja propriedade Lula nega. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, segue inocentando Lula nos casos do sítio em Atibaia e do triplex no Guarujá. Como até agora Léo Pinheiro inocenta o ex-presidente, os que querem Lula preso não aceitam fechar a delação premiada do sócio da OAS. Já na Operação Zelotes, investigadores acusam Luiz Cláudio, filho de Lula, de ter recebido 10 milhões ilegalmente. A Zelotes investiga contribuintes acusados de pagar propina para encolher multas na Receita Federal. Pela mesma Zelotes, a Polícia Federal indiciou Trabuco, presidente do Banco Bradesco. Joseph, dono do Banco Safra, já é réu nas Zelotes. E André, presidente do Grupo Gerdau, também foi indiciado pela PF nas Zelotes. Tudo isso é e foi manchete. Às vezes, quando o fato objetivo é exaustivamente apurado, a notícia fala por si mesma. Outras vezes, a notícia vem coalhada de condicionantes. Suposto, teria, diz o delator, segundo fontes, etc. Se o citado, o delatado, for absolvido depois, ou nem mesmo se tornar réu, azar o dele. Estrago já feito, lamenta-se e bola para frente. Se a informação vem de uma autoridade, se oficializada ou documentada de alguma forma, o repórter chega até o limite, garantido por documento ou ofício, segue adiante. Divide-se, em tais casos, o custo da decisão ética. Já a autoridade que vaza tem, desde o início, responsabilidade legal pelo vazamento. Com tantas delações, gravações, vazamentos, prisões e manchetes por corrupção, fica até chato tocar no assunto seguinte. Nem tanto pelos que ao menos têm como se defender. Muito mais grave é os que não têm como se defender. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 607 mil prisioneiros no Brasil, 41% estão presos sem condenação. Enquanto isso, 7 meses depois, a cassação ou não de Eduardo Cunha ficou para a próxima semana de novo. Boa noite. E o juiz Sérgio Moro reduziu a pena de José Dirceu na Lava Jato em 2 anos e 5 meses. Na decisão, Moro acatou o pedido da defesa, que sustentou que o cálculo da pena não considerava a atenuante de que Dirceu já tem mais de 70 anos de idade. Agora ele deve cumprir 20 anos e 10 meses de prisão.
Organização não governamental amplia um programa para incentivar doações de alimentos para pessoas pobres. A intenção é criar uma rede de solidariedade que envolva cada vez mais restaurantes e consumidores. Aqui em São Paulo tem gente que já abraçou a ideia. Com a correria do dia a dia, encomendar refeição por telefone se tornou comum na capital paulista. Mas agora, um programa lançado por uma ONG busca aliar a entrega de alimentos a uma boa causa. O projeto chamado Reverse Delivery busca incentivar a doação de alimentos por parte dos consumidores. A ideia é aproveitar as caixas dos motoboys que sempre voltam vazias depois de uma entrega. Nesta pizzaria, a atendente recebe o pedido e aproveita para divulgar a campanha. Se a senhora tiver algum alimento não perecível para doar, é só entregar para o nosso motoboy quando ele chegar com o pedido da senhora, tudo bem? O Reverse Delivery serve exatamente para isso, para que a gente leve à consciência das pessoas o que é uma mini colheita. Quer dizer, olhe para um pouquinho para aquilo que você tem em casa e tenha certeza de que nem tudo aquilo que você comprou você vai consumir e que você pode distribuir com aquelas pessoas que vão obrigatoriamente se utilizar daquele alimento e vão conseguir viver um pouquinho mais e um pouco melhor por causa disso. Em pouco mais de 30 dias de funcionamento, os comerciantes já perceberam o interesse das pessoas em participar do projeto. Ela pode doar quantidades pequenas, às vezes ela tem uma lata de ervilha, um saquinho de açúcar. Então ela consegue, toda vez que pede uma pizza, doa um alimento. Agora, nem mesmo a desculpa da falta de tempo cabe mais na hora de doar. Foi realmente uma surpresa bacana poder ajudar alguém também, ao mesmo tempo que eu estou comendo, curtindo a minha pizza aqui. É um primeiro sistema de coleta de alimentos totalmente à prova de preguiça. Então, se eu estou em casa, ligo, peço uma pizza e tenho um saco de arroz em casa, eu consigo ajudar alguém, né? Metalúrgicos do ABC fizeram um ato em defesa do emprego. Trabalhadores das fábricas da Mercedes-Benz, Ford e Scania participaram da mobilização organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Eles interditaram a rodovia Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista. Os manifestantes pediam melhores condições de trabalho e redução da taxa de juros. Eles também reclamam das demissões no setor. De acordo com a Anfávia, que representa os fabricantes, só em abril, 1.200 postos foram fechados. Dados divulgados ontem pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril ficou em 11,2%. É a maior taxa de desocupação desde 2012. Isso significa que o país tem 11 milhões e 400 mil desempregados. O dia foi de muita chuva no oeste do estado de São Paulo. E aqui na região metropolitana, as pancadas foram pontuais, mas também chegou a chover forte. Pois é, vamos ver se essa chuva continua nos próximos dias, nos detalhes da previsão, com Mariana Armentano. A quinta-feira promete chuvas na maior parte do país. O tempo só deve ficar firme entre o Rio Grande do Sul e o centro-sul do Paraná, onde atua uma massa de ar frio de origem polar, e entre o oeste do Mato Grosso e o interior nordestino, onde o tempo já fica seco e quente. Os maiores volumes de chuva ainda ficam concentrados nessa região entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, sendo que do sul de Minas, pegando o norte de São Paulo e também a região central do Mato Grosso do Sul, o tempo fica bem fechado com chuvas volumosas e temperaturas amenas. Máxima amanhã de 20 graus em Curitiba, 23 em Campo Grande, 32 no Rio de Janeiro e 37 graus em Palmas. Aqui em São Paulo, como vimos, uma frente fria reforça as instabilidades sobre o estado e provoca chuvas fortes, principalmente no norte paulista, onde a temperatura cai por causa do tempo mais fechado. A máxima vai só até os 23 graus em Franca, 24 em Barretos e 25 graus em São José do Rio Preto. Nas outras áreas, incluindo aqui a Grande São Paulo, a nebulosidade predomina, teremos algumas aberturas de sol e pode chover a qualquer hora, só que com mais intensidade no período da tarde. Nessa madrugada, mínima por aqui de 17 graus e máxima amanhã na casa dos 25 graus, esquenta um pouquinho. Na sexta-feira, a máxima não passa dos 23 graus com o tempo mais fechado. E no sábado, máxima prevista de 22 graus. A nova política brasileira nas relações exteriores, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Sinésio Sampaio Góes Filho, ex-embaixador do Brasil na Colômbia, Portugal,
e Bélgica. Diplomata há 43 anos, autor do livro Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas, a formação das fronteiras do Brasil. Obrigada, embaixador, por estar conosco. E eu quero começar logo com a atitude que logo de início o ministro José Serra tomou. Ele foi rápido, ele foi duro com as críticas dos países como a Venezuela, como a Bolívia, a Nicarágua, El Salvador, Cuba e outros que criticaram o processo de impeachment que está acontecendo no Brasil, entendendo que é um golpe que leva à ruptura democrática. Serra sinalizou que o governo Temer vai ter nas relações exteriores um tom mais de enfrentamento do que de conciliação? Eu acho que não. Eu acho que ele colocou o Itamaraty na posição central que devia ter estado sempre. O discurso que ele fez de posse foi um dos melhores discursos, talvez o melhor que eu já li. Eu imagino que o Barão do Rio Branco estaria satisfeito hoje se lesse o discurso do Serra. É um ministro forte, o Itamaraty estava muito desmoralizado. Eu acho que quase todos os diplomatas que eu conheço ficaram muito contentes com a ascensão do Serra no Itamaraty. E a resposta é mais do que merecida. Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua criticaram o Brasil. Primeiro, eles não têm moral para fazer isso. Quer dizer, a Venezuela não é exemplo para ninguém. Depois, o processo de impeachment que nós temos aqui é absolutamente legal. Eu sei que a gente que disse que não é legal. Ontem mesmo eu vi a sua entrevista e o Ciro Gomes dizia que era ilegal, mas é uma opinião minoritária. Quer dizer, a maioria dos juristas, dos diplomatas, não tem dúvida sobre a legalidade do impeachment no Brasil. As diretrizes que o Serra marcou, foram 10 diretrizes, são um caminho espetacular da política externa do Brasil no momento em que ele encontra um Itamaraty desmoralizado. A presidente Dilma não gostava de diplomatas, tratava mal os diplomatas estrangeiros. Mal mesmo? Mal. Em que sentido tratava mal? Até pessoal, mas os diplomatas estrangeiros não reclamam, porque um diplomata não pode reclamar. Se o embaixador reclamar, já não serve mais para ser embaixador no país. Mas ela era grosseira, demorava muitos meses para receber os diplomatas e embaixadores estrangeiros, né? Houve incidentes em vários lugares. Por exemplo, uma embaixadora da Colômbia foi desautorada por ela em público, numa visita oficial à Colômbia. Enfim, todo diplomata que trabalhou com ela conta esse tipo de destempero da presidente Dilma. Agora, eu vi uma crítica do ex-assessor internacional do governo Dilma, Marco Aurélio Garcia, e ele foi duro. Ele entende, com aquilo que já está sinalizado no governo interino de Michel Temer, que a diplomacia do Brasil vai regredir 20 anos. Ele acredita que o Brasil vai ter um lugar pequeno no mundo por uma visão que ele qualificou como medíocre. Eu gostaria do seu comentário sobre esse tipo de avaliação. Pois é, ele criticou, o ministro Celso Amorim também criticou. Um falou em Brasil pequeno, outro falou em regressão no caso dele. Eu acho exatamente o contrário, né? Com o Marco Aurélio, o Brasil tinha uma dualidade de chanceleres. Os chanceleres que mandava de fato, que era o Marco Aurélio na presidência, e o chanceler no Itamaraty. Antes da Bíblia, na Odisseia, já tem uma ideia que não se pode servir a dois chefes ao mesmo tempo. E o Marco Aurélio, que é um homem de esquerda, um professor de marxismo, né, professor do Lula, viajou com o Lula pelo mundo todo, é um homem que tem amigos de todos os partidos de esquerda da América Latina e no mundo, ele morou em Paris. Celso Amorim também, ministro, 12 anos, então eles estão orquestrando uma campanha internacional de crítica ao Brasil, que é legítimo. O senhor acha, isso eu ia perguntar, e não é legítimo, uma vez que eles entendem que a presidente Dilma, que foi eleita e apoiada por esses aliados, pelo PT, passa por um golpe. Se eles pensam isso, lutar da forma como estão lutando, levando para as relações exteriores que construíram essa narrativa, para usar um termo que está muito comum atualmente, isso é legítimo? É discutível. Há muita gente que pensa que um brasileiro não pode criticar o Brasil no exterior. Há outras pessoas que acham que deve defender as suas ideias, né? Eu acho que deve ser feito com moderação, mas as críticas dos países
que nós citamos, Bolívia, Cuba, e deputados europeus, é gente do mesmo partido, em geral da extrema esquerda ou da esquerda, que tinham simpatias e ligações com Marco Aurélio, que foi diretor internacional do PT, tem muita ligação na América Latina, sobretudo, e o Celso Amorim, que é um diplomata de carreira, mas hoje ele é um integrante do PT, é um dos amigos mais próximos do ex-presidente Lula. Então, eles estão achando que estão fazendo a coisa correta. Mas esse tom político, o tom político no governo Lula e Dilma, na diplomacia brasileira, é diferente completamente daquilo que Serra já sinalizou como um tom político no governo Temer, e ele como ministro das Relações Exteriores. A minha pergunta é sobre a peculiaridade do momento que o país vive. Nós temos um presidente interino e temos uma presidente afastada, dois chefes de Estado. Como que países podem tomar uma posição numa situação como essa, de tanta indefinição? É uma posição difícil, é um momento delicado. O sucesso desse governo é que vai dizer do futuro dele, mas é uma situação muito difícil para o presidente Temer e para os integrantes do governo. Mas o Serra não disse que vai fazer uma política partidária, ele disse que vai fazer uma política que vai respeitar os valores do Brasil. E criticou a política partidária que estava sendo feita. Havia uma grande simpatia pelos países bolivarianos, uma grande antipatia pelos Estados Unidos, os acordos com os países, digamos, bolivarianos foram privilegiados, se esqueceu-se um pouco do acordo com a Europa, se esqueceu um pouco do acordo com os Estados Unidos, a ALCA. Eu acho que agora a gente vai voltar no centro da diplomacia brasileira, que era uma diplomacia que sofre um pouco de variação conforme mudam os governos, mas vai sempre para os mesmos objetivos, que são os objetivos de interesse nacional. E o sentimento no Itamaraty? Que é uma instituição tão exigente na seleção daqueles que lá ingressam e na questão da nomeação dos embaixadores, diplomatas, ministro que represente o país das relações exteriores, muitas vezes prevalece o critério político e não este da escolha de um diplomata experiente, de carreira. E que sentimento que prevalece no Itamaraty quando embaixadas são cedidas a amigos do rei, digamos, a uma espécie de compensação, quase que um presente por serviços políticos prestados? O que se sente lá? Eu acho que é uma sensação, eu já sou embaixador aposentado, estou fora do Itamaraty, mas tenho contato com vários colegas ainda, ex-colegas. O Serra é um homem experiente na área internacional e ele escolheu o que havia de melhor no Itamaraty, o novo secretário-geral dele, o embaixador nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, o novo embaixador em Buenos Aires, Sérgio Danesi, é a elite intelectual e de trabalho do Itamaraty. Depois o Itamaraty estava cansado dessa dualidade de ministros, um ministro na presidência mandando e outro ministro no Itamaraty mandando o que lhe restava de autoridade. E o Itamaraty estava sem verbas. O governo Lula, com o chanceler Celso Amorim, abriu embaixadas, cerca de 50 novos postos no exterior. Agora é que está na hora de pagar a conta. Não há uma ilha do Caribe que o Brasil não tenha uma embaixada. Uma embaixada custa entre 500 e $1 milhão, contando tudo que vai nessa embaixada. E embaixador gasta muito? Tem um vidão, digamos, casa linda, jantares, almoços, aquela coisa toda. Passa um glamour, né, para a opinião pública. É isso que acontece quando vocês estão fora? Hoje, a maioria dos postos são na África, na Ásia, em países difíceis. No passado era Europa Ocidental e Estados Unidos, então era bom ser embaixador porque você ia sempre num país melhor do que o Brasil. Hoje não é o caso. Mas nós temos boas embaixadas na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. O Itamaraty tem uma tradição de delicadeza, de civilização, que foi um pouco perdido ultimamente. Por exemplo, o Itamaraty não dá mais banquetes elegantes, porque agora é tudo uma espécie de bandejão que tem no Itamaraty, né? Eu acho que o Itamaraty deve tentar mostrar o que tem de melhor o Brasil, mostrar a cara do Brasil, que nós somos um país mestiço, com muita pobreza, mas tentar receber o melhor possível nossos convidados estrangeiros, o que não era o caso ultimamente. E eu agradeço muito sua entrevista, a forma clara como o senhor expõe as suas convicções. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Maria. Gamberini.
E você vai ver a seguir que a seleção brasileira já tem problemas antes da estreia na Copa América. E medo nos Estados Unidos. Atirador mata um homem e se mata em seguida na Universidade da Califórnia. A seleção brasileira treinaria no campus hoje à tarde. Atenção, caíram os preços na Veste Casa. Manta estampada Casal Paraíba por apenas R$ 39,99. É isso mesmo, Manta Paraíba, só R$ 39,99 cada. Só amanhã, na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nós voltamos a falar sobre o ato do MTST que invadiu o prédio da Presidência da República na Avenida Paulista. A repórter Carla Rodeiro acompanha ao vivo. Olá, Carla. Olha, a Polícia Militar divulgou uma nota agora há pouco, na qual ela afirma que acompanhou o movimento dos trabalhadores sem teto e que 6 pessoas foram detidas e não 4, por desacato e dano. A polícia diz que tentou impedir que o prédio onde funciona o escritório da presidência fosse invadido. Só que no momento da confusão, por volta das 4h30 da tarde, o saguão do prédio já tinha sido invadido. A polícia usou bombas de gás e foi truculenta na hora de imobilizar os manifestantes. Uma mulher foi imobilizada no chão e com o rosto contra o asfalto. Esse grupo que permanece aqui acampado diz que só vai sair quando o presidente interino Michel Temer voltar atrás na decisão de cortar investimentos do Minha Casa Minha Vida. Bom, a Avenida Paulista segue agora liberada no sentido Paraíso, o trânsito segue lento por causa do grande número de pessoas na calçada. E aqui do outro lado, no sentido Consolação, também a avenida acaba de ser liberada depois que houve aqui um ato contra o estupro. Esse ato segue pela Rua Augusta em direção à Praça Roosevelt. Com vocês no estúdio. O IBGE divulgou que o PIB do país diminuiu 0,3% no primeiro trimestre deste ano. É o 5º trimestre seguido de resultados negativos. Em 2015, a economia brasileira encolheu 3,8%, o pior resultado em 25 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia brasileira ainda estava piorando no primeiro trimestre do ano, mas piorou menos do que se previa. O copo está meio vazio ou meio cheio? Na verdade, está ficando cada vez mais vazio, mas talvez pare de esvaziar em breve. Esse é o resumão geral que a gente pode fazer do número do PIB que saiu hoje. O PIB é o balanço de como tem andado a economia brasileira. O crescimento do PIB nada mais é do que o valor da produção ou da renda de todo mundo no país, em um certo período. No primeiro trimestre desse ano, a economia quase não encolheu mais em relação ao trimestre final de 2015. Mas deu para sentir no dia a dia? Não, porque no PIB estão incluídas várias medidas. Por exemplo, quanto a gente consumiu, quanto o governo gastou, quantas empresas investiram e quanto o país vendeu lá fora, descontado quanto a gente comprou. O consumo privado, o consumo das famílias, ainda cai de modo horrível. Esse é o dinheiro que gastamos em compras, de TVs a carros, no mercado até no cabeleireiro. Esse valor do consumo caiu tanto que regredimos ao valor do que consumíamos lá pelo início de 2011. Regredimos 5 anos. A economia piorou um pouco menos porque o país está vendendo mais lá fora. E as empresas cortaram um pouco menos de investimento em novas fábricas e construções e máquinas. Essa piora mais devagar é um sinal de fundo do poço? Parece. Parece que vamos parar de piorar a partir de agora. Provavelmente, se não houver nenhuma tragédia nova, se não houver uma crise lá fora, se o governo ou o Congresso não fizerem mais besteira. Pelo menos, as previsões de piora da economia começam a despiorar. A mediana dos economistas vinha achando que a economia do Brasil iria encolher tanto quanto no ano passado, quase 4%. Agora começam a falar em queda de 3%. É pouco, mas é melhor que nada, que melhora nenhuma. Isso quer dizer que em breve a gente pode ver melhora no emprego e no salário? Só lá pelo final do ano, talvez. Partes da economia vão melhorar antes de haver efeito no desemprego. Mas surgiu uma luzinha, uma vela pequenininha no fim do túnel. Boa noite.
Um atirador mata um homem e se suicida na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A seleção brasileira treinaria no campus hoje à tarde para a Copa América. Segundo a polícia, o homem entrou pelo acesso sul da universidade por volta das 10 horas da manhã no horário local. Ele matou um homem que ainda não se sabe quem é e, em seguida, se matou. Uma arma foi encontrada na cena do crime e também uma carta de suicídio. Os disparos aconteceram perto dos prédios das faculdades de Ciências e Matemática. A universidade estava cheia no momento do ataque e foi esvaziada só depois de uma inspeção dos policiais. O campus ficou fechado por algumas horas e ruas da região foram interditadas. Centenas de policiais, bombeiros, agentes da SWAT e do FBI também foram até lá. O local já foi liberado, mas as aulas foram canceladas e só serão retomadas amanhã. E vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Bom, Celso, a seleção brasileira tem um elenco de problemas, na verdade, né? Hoje, com esse ataque que nós acabamos de ver na universidade, que o treino da seleção foi realizado num outro lugar, onde eles já vinham treinando, não é isso? Para a estreia na Copa América, no próximo sábado, o time vai enfrentar outros problemas de contusão e cansaço de alguns jogadores, né? Gamberini, a situação tá feia lá na seleção. No treino de ontem, Kaká e Fabinho foram poupados com dores e ainda serão avaliados, correm risco de corte. Muitos atletas jogam na Europa e estão em fim de temporada. Esse é o problema. Os cortes de Ederson e Rafinha ainda ecoam pelas alamedas da seleção brasileira. Kaká e Fabinho estão com dores musculares e não treinaram ontem. Mais problemas à vista para o técnico Dunga? Importante observarmos essas primeiras horas de como está sendo essa evolução. Num primeiro momento, estão em observação. Se for necessário, em algum momento, podemos estender essa observação e fazer algum exame. Mas no presente momento, não é necessário, não foi indicado ainda nenhuma conduta adicional. A atividade do time brasileiro ontem em Los Angeles contou com a presença de alguns torcedores e foi aprovada pelos jogadores. O pessoal treina empenhado, bastante vontade. A gente treinou enfrentamento, 2 contra 1, 2 contra 2, posse de bola, finalização, um joguinho ali bem posicionado. Quando a gente tem tempo para treinar, a gente treina sério, treina forte para buscar o entrosamento e a melhoria nas partidas. A estreia do Brasil na Copa América Centenário será no sábado às 11 horas da noite, horário de Brasília, contra o Equador. E o Equador assusta? Assusta. Hoje assusta e muito. Até o Panamá assusta. Qualquer time hoje assusta a seleção brasileira. E ainda mais com os problemas, né? São jogadores que estão em final de temporada, muito desgastados, por isso essa série de contusões. Bom, vamos falar da noite de clássico do Paulista, no campeonato. Noite de clássicos paulistas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians e Santos se enfrentam em Itaquera daqui a pouco, 9 da noite. O técnico Tite vai manter o time que vem em ascensão no Brasileirão com 2 vitórias seguidas. Mas para o treinador, esse favoritismo atribuído ao Corinthians não condiz com a realidade. Hoje à noite, no clássico contra o Santos em Itaquera, o técnico Tite vai poder repetir a equipe pela 3ª vez consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. E isso é motivo de comemoração. O campo te dá a oportunidade de tu procurar fazer os ajustes, os treinamentos quando não são repetir um padrão, o entrosamento e fazer daqui a pouco o treinamento sob forma de vídeo. Foi o que nós fizemos antes do trabalho, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que 2 linhas de 4 com 2 atacantes, um com liberdade de movimentação e outro na frente, que é o sistema que nós estamos usando. Apesar da equipe estar vivendo um momento de crescimento dentro do campeonato e estar vindo de 2 vitórias consecutivas, o técnico Tite não admite que o Corinthians logo mais em Itaquera seja favorito contra o Santos de Dorival Júnior. O melhor momento é o nosso, isso não determina resultado nem favoritismo. Em clássico, aí vou pegar as 2 palavras, já estou calejado em relação a isso. E o Santos? E o Santos? O Santos, né? O Santos, só o Corinthians? Só o Corinthians. Você vê que situação? É o tempo. O tempo fechou para o Santos. Mas eu posso te adiantar que o Santos tem problemas, obviamente, busca. Quem não os tem? Mas o Santos mais, com esses jogadores que foram para a seleção. Está tropeçando muito. Perdeu em casa, coisa que não acontecia há 11. E tem uma parada dificílima contra o Corinthians em Itaquera. E fora de casa o Santos costuma se dar bem, não. Sinto muito, mas o Corinthians é favorito. Tá bom. Tá bom? Amanhã a gente fala sobre isso. Tá certo. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Juliana.
Navio francês capta a frequência de caixa preta do avião da Egyptair que caiu no mar Mediterrâneo. A informação é da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da França. Segundo o comunicado, o sinal foi captado por uma empresa que trabalhava nas buscas a bordo do navio Laplace, da Marinha Francesa. O Ministério da Aviação Civil do Egito informou que vai mandar ao local um segundo navio, equipado especialmente para trazer à superfície a caixa preta encontrada, o que deve demorar pelo menos uma semana. No dia 19 de maio, o avião voava de Paris para o Cairo, quando caiu no Mediterrâneo, já no território do Egito, com 66 pessoas a bordo. Alguns destroços já foram encontrados, mas as causas da queda ainda são desconhecidas. Diálogos da cabine, geralmente gravados nas caixas pretas, podem ajudar a resolver o caso. A ONU lançou um alerta de que a ofensiva do governo iraquiano para retomar a cidade de Fallujah deixa cerca de 20 mil crianças sob ameaça do Estado Islâmico. O grupo terrorista estaria ameaçando recrutar as crianças para lutar em represália ao avanço das tropas do governo do Iraque sobre Fallujah. A cidade vizinha à capital Bagdá foi tomada há 2 anos e é um dos principais redutos do Estado Islâmico. A ONU também acusa os jihadistas de utilizar civis como escudos humanos. A operação do exército iraquiano para retomar o território começou no dia 23 de maio, com o apoio da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Soldados e policiais iraquianos, milícias xiitas e membros de tribos se uniram para lutar contra o Estado Islâmico. Eles já cercaram Fallujah e conseguiram entrar na área urbana. Agora tentam avançar em direção ao centro da cidade. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã. Boa noite e até lá. A noite convida Paula Vilhena e a rapper Tássia Reis para uma caminhada noturna em São Paulo. Logo mais, 10h30 da noite.